Oi, tudo bom? Eu sou a Inajara Soares e esse é o nosso programa Saúde e Longevidade. Sempre às quartas-feiras, às 20 horas, aqui na nossa TV Costa Doce. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa Saúde e Longevidade, com o nosso convidado, o Dr. Eduardo Sabe. Seja muito bem-vindo. Estamos no mês de conscientização da doença de Alzheimer, que é comemorado mundialmente dia 21 de setembro. E esse vai ser o tema do nosso bate-papo de hoje. Vou estar falando um pouquinho sobre o Dr. Eduardo Sabe. Ele é psiquiatra, presidente da Abras Regional Rio Grande do Sul, proprietário da Vitalis Morada Sênior. Dr. Eduardo, o que o senhor poderia estar nos contribuindo, falando um pouquinho sobre essa doença, né, a doença de Alzheimer, sobre as características dela? Então, a doença de Alzheimer, tipicamente, é uma doença que acomete pessoas com mais idade. Ela pode acometer, da forma genética mais marcada e da forma precoce, pessoas abaixo dos 55 anos. Mas o mais comum é quanto mais idade se tem, mais chance tem de se desenvolver o Alzheimer, né? E a primeira característica tem a ver com a memória. A gente começa a ter problemas de memória, começa a ter dificuldades de lidar com o nosso dia a dia, porque nós vamos esquecendo de coisas muito simples. Por exemplo, a gente pode esquecer de nomes das pessoas, a gente pode esquecer do lugar que a gente estava indo, ou chegando no lugar, o que a gente foi fazer naquele lugar. Isso começa a ter impacto no nosso funcionamento, diferente de como a gente era antes. Tem pessoas que têm dificuldade de memória ao longo da sua vida sempre. O Alzheimer não, o Alzheimer marca uma alteração do nosso funcionamento. Principalmente isso, depois outros sintomas vão aparecer. Além da memória, nós vamos ter problemas na orientação, podemos perder em lugares, no tempo, a gente pode não saber que dia é. A gente pode ter dificuldades variadas na atenção, no cálculo, e isso vai também impactando a nossa vida. Mais adiante, a gente pode ter dificuldades também na parte física, porque o Alzheimer basicamente é o adoecimento dos nossos neurônios, fazendo com que eles vão aos poucos tendo uma atrofia e morrendo. Os nossos neurônios morrendo, vão morrer também as funções que eles representam. Sim, ela tem fases, né, doutor? Né? E hoje em dia temos uma média de umas 7 fases, né, da doença. Como a gente consegue identificar elas? Tem várias formas de enxergar as fases, né? A forma mais simples para a gente trabalhar é dividir na fase inicial, a fase moderada e a fase avançada. A gente pode subdividir elas, mas numa forma geral é mais interessante que a gente faça assim. A fase inicial é essa, onde a gente começa a ter dificuldades e muitas pessoas confundem com algo que é próprio do envelhecimento. A gente começa a olhar, não, mas esse idoso está fazendo isso, aquele velho está fazendo aquilo porque está velho mesmo, faz parte, né? E isso é uma grande inverdade, é uma doença, os neurônios estão morrendo e tem o que a gente fazer para pelo menos fazer com que as pessoas tenham mais qualidade de vida com a doença, as pessoas e as suas famílias. Essa é a primeira fase. A questão principalmente, como eu falei antes, começando pela memória. A segunda fase vai comprometer nossas outras funções e a gente começa a ter dificuldades na vida diária mesmo. A gente daqui a pouco não pode mais realizar as coisas sozinho. A gente precisa de uma supervisão, pode ser uma supervisão para a nossa higiene, pode ser uma supervisão para providenciar compras para a gente, para o dia a dia mesmo, as atividades da vida diária. E terceiro, que é a fase que é mais difícil de lidar, porque é uma fase mais avançada, a gente vai tendo um comprometimento muito grande das questões do nosso corpo, da nossa higiene, tendo dificuldade para engolir, tendo dificuldade para caminhar. Geralmente a gente precisa... Então pode ser degenerativa, né? Não isso. Assim. Isso é importante. Ela é degenerativa e é numa direção só, ela não retrocede. Então daqui a pouco nós vamos ficar mais acamados ou vamos estar precisando de uma sonda para alimentação. Sim. E o tratamento, existe algum tratamento específico hoje em dia? O que a medicina temos de mais novo no momento? Então, o mais novo no momento não são novos, são tratamentos que já vêm de algum tempo, embora algumas novidades surjam, e é muito delicado que a gente tenha bastante atenção de não embarcar em estudos que estão começando e já dizer que essas são as drogas novas, os tratamentos novos, e porque muitos são desfeitos ao longo da pesquisa, né? Vão mostrando que não são eficazes ou que têm uns efeitos colaterais maiores do que os efeitos positivos e são cancelados medicamentos que não vão ao fim, então não se tornam realmente tratamentos.
A grande questão é que hoje a gente não tem um tratamento que cure, a gente tem um tratamento que melhora a qualidade de vida das pessoas que têm Alzheimer, né? Ele não vai desacelerar a progressão da doença, embora isso para alguns autores aconteça, ele não mexe no que está acontecendo no nosso cérebro. Ele só fornece ao nosso cérebro, as medicações fazem isso, mas condições dele estar funcionando dentro da dificuldade que está acontecendo. Sim, doutor Eduardo, ela é uma das doenças que mais cresce no mundo, né? Como é que é esse crescimento numa curva, né? Nessa ascendência agora com o envelhecimento paralelo ao aumento, né? Dessa doença tão agressiva. Essa não é uma coincidência. A curva que estamos vivendo mais, temos uma longevidade, temos um processo de aumento da expectativa média de vida, acompanha as doenças degenerativas crônicas. Quanto mais se vive, mais se tem a chance de ter uma doença desse tipo que vai nos acompanhar. Então, a expectativa de vida aumentando, o número de pessoas com Alzheimer também vai aumentar. Então, são curvas que crescem em paralelo. E o envolvimento da família com o cuidador, com esse paciente, né, que é diagnosticado com a doença de Alzheimer. Como é que é esse convívio? Também é outro aspecto muito importante, Najara, porque se a gente não tem um medicamento que cure, a gente tem várias estratégias que façam com que o ambiente ao redor desse paciente, da pessoa com Alzheimer, não piore, que os sintomas não piorem, em que momentos de agitação não apareçam, né? Estratégias que ajudam, inclusive, ao paciente a ter menos desorientação, a estar mais com a memória preservada, no sentido de estratégias que vão fazer com que ele lembre melhor. Então, a família ou o cuidador, às vezes o cuidador é um próprio familiar, é fundamental que possa aprender bastante, possa estar orientado de como é a doença de Alzheimer e como interagir com o paciente nesse sentido. Sim, e a característica dessa doença aqui no Brasil e no mundo, assim, pelas suas experiências, estudos que o senhor já pôde vivenciar, o que poderia estar contribuindo com o pessoal de casa? É claro que as realidades no mundo, as realidades sociais, culturais, são muito diferentes, mas a doença de Alzheimer ela é exatamente igual. O que muda é a forma como os governos fazem estratégia de enfrentamento, como as pessoas na sua cultura enxergam isso. No ano passado, a gente foi conhecer como é que tratavam isso na Holanda, o envelhecimento e as doenças do envelhecimento. E a cultura lá é bastante diferente daqui. Por exemplo, eles têm um residencial geriátrico em que eles trabalham que a pessoa fique exatamente como estava na sua casa. Então, menos supervisão, menos acompanhamento, a pessoa vivendo na sua casa, com todos os riscos possíveis. Então, a gente chegou lá e ficamos preocupados, poxa, mas aquela senhora não pode cair? E a resposta deles, sim, pode cair, como cairia se estivesse na sua casa. Então, é uma outra cultura. E para esse ano, a previsão, talvez o coronavírus tenha mudado, mas a previsão era de abrir as portas do residencial, porque ele estava orientando toda a comunidade em como lidar com pessoas com Alzheimer. Então, abriu o residencial geriátrico, essas pessoas circulariam pela cidade se quisessem, se perderiam e a comunidade localizaria e traria de volta. Então, é um investimento todo social. Né? Nós temos um diretor da Brás, que é o Fernando Aguzoli, que está na Irlanda, e lá eles têm um contato permanente, telefônico com as pessoas, as famílias de quem está com Alzheimer, para saber como é que estão, se precisam alguma coisa. Então, são sistemas mais robustos que oferecem um apoio bem maior do que a gente consegue aqui no Brasil. Não deixa de ser uma linha para a gente olhar para frente e poder nos espelharmos e um dia, quem sabe, ter isso aqui também. E falando aqui direto com o presidente da nossa Brás Regional Rio Grande do Sul, esse trabalho voluntário, né, doutor Eduardo, que o senhor faz com a equipe, que eu faço parte, tenho muita honra também. É um trabalho muito rico com as famílias, né, com os familiares. E agora nesse período de isolamento está rolando os grupos de apoio online. Como é que é esse trabalho para o senhor? Então, fundamentalmente, isso é um desafio, né? Mas fundamentalmente o que a Brás faz é acolher as pessoas que estão passando por dificuldades com os idosos que têm Alzheimer nas suas casas. De que forma? Na forma de dar instrução, de educar o que é a doença, como é que se lida com a doença. Recebendo a informação deles, a gente consegue
uma orientação de como lidar com os momentos difíceis, que suporte procurar. Às vezes é um suporte médico, às vezes é um suporte emocional, às vezes é um suporte jurídico. Então a gente consegue acolher o sofrimento dessas pessoas, a dificuldade que elas vivem. Os grupos de apoio são interessantes também porque não é uma orientação de um profissional para um usuário, para uma pessoa que está precisando de ajuda, mas sim das pessoas com elas mesmas. Então, a gente troca muita informação, muitas ideias. E muitas vezes as soluções vêm de dentro dos lares. As pessoas que estão lidando com maior dificuldade trazem soluções e compartilham com outras famílias que estão passando por isso também. Isso faz com que tanto a pessoa que está participando, quanto nós que estamos para passar a informação, recebemos uma nova informação e um novo jeito de lidar. Então, é uma via de mão dupla, isso funciona bastante bem. Sim, não, é um desafio constante, né? Mas apoiar principalmente o familiar, né? Aquele que acaba ficando na linha de frente com esse paciente. E é desafiador também, né? E cuidados no manejo em casa, quem tem um paciente em casa, assim, que é primordial, além a conduta para o cuidador, né? O que o senhor tem? A primeira questão é essa que tu falaste há pouco, né? Dentro de casa é um desafio, porque uma coisa é tu conversar com um paciente com Alzheimer e um mês depois reencontrar ele, e na consulta ele vai repetir 10 vezes a mesma coisa. A outra é tu estar em casa, com um pai, um avô, um marido, uma esposa com Alzheimer, e essa pessoa diariamente, a cada hora, repetir 10 vezes a mesma coisa. Isso vai irritando. Então, o primeiro desafio é esse, entender que quem está doente é aquela pessoa com Alzheimer, e não você que está do lado dela. Que você tem saúde e você tem que se colocar com saúde para atender. Porque se você adoecer também, vai ser uma tempestade dos dois lados. Daqui a pouco são só trocas de desaforos, né, e confusões, porque uma pessoa não sabe lidar com a realidade e a que sabe adoeceu. Então, o primeiro desafio é esse, entender claramente que, bom, a pessoa está repetindo, a pessoa está irritada, a pessoa está esquecida, é porque ela está doente. A pessoa não lembrou meu nome, não é porque ela não gosta de mim. Ah, mas do meu irmão lembrou. Sim, mas o neurônio que tinha guardado o meu nome morreu. O do meu irmão não morreu. É interessante a gente estar falando das primeiras memórias, né? Ficam as memórias mais recentes, né? Eles não conseguem captar, mas as primeiras, né? É como se fosse uma imagem de um copo d'água em que ele vai perdendo as memórias que estão em cima, as mais recentes, e vai mantendo as do fundo do copo. Vão morrendo os neurônios, então ainda vão segurando aquelas memórias mais antigas. E algo bem importante é que nessas memórias mais antigas geralmente está a nossa capacidade humana de gerar emoções. Então os afetos estão muito preservados, e se a gente reage de uma forma braba, se eu brigo com meu pai, mas pai, por que tu está repetindo isso de novo, brabo com ele? Essa é uma emoção que ele guarda e que vai gerar mais agitação e vai complicar ainda mais essa relação de cuidado. Sempre o amor, né? O amor. Exato. E isso permanece, e às vezes nas fases mais avançadas, que a pessoa com Alzheimer está acamada, não consegue se comunicar, tu ainda consegue ver uma comunicação na expressão do rosto, alguns gestos, tu consegue, por exemplo, usando, a gente falou um pouco de medicação, mas tem outras questões físicas, a música, estímulos, estímulos dos sons com a música, ou olfativos, de cheiros, enfim, isso pode trazer essas lembranças. É interessante a gente estar falando dicas, né, para tentar estimular o cérebro da maneira mais positiva, né, desde cedo e desde sempre, para tentar prevenir. O que teria de dicas assim para nós? Não, então, tem várias formas da gente fazer isso, né? Por exemplo, a pessoa está agitada, a pessoa não está lembrando. Tu pode usar várias ferramentas, recursos para lembrar, por exemplo, uma foto. Tu pode mostrar foto, tu pode mostrar alguma revista, um jornal que costumava ver, por exemplo, que dá até hoje, mostra o jornal. Procurar não contradizer. Se a pessoa diz que está chovendo e não está chovendo, né? Então, entende, tá bom. Tu pode dizer, não, está chovendo, mas daqui a pouco passa. Olha, acho que passou, vamos dar uma olhada ali na rua. Então, é uma forma sutil, ao invés de dizer, claro que não está chovendo, olha ali fora. Porque a pessoa pode sentir da seguinte forma, poxa, se não está chovendo e eu vi que estava, que louco eu estou. E com isso ela fica muito mais braba. Frustrada. E a ideia é, nessa interação frustrada, ela se agitar mais. Então, são dicas do dia a dia. A outra coisa, ela está muito agitada,
fisicamente muito agitada, querendo caminhar, por exemplo. Caminhar é uma atividade boa, então vai caminhar com a pessoa. Está confusa com o local, ou com uma atividade que está muito intensa, diminui um pouco o estímulo que está acontecendo. Às vezes as pessoas levam os 20, 30 netos num domingo e a pessoa não tem condições de lidar com isso. Então entenda que vai ser 2 ou 3 netos cada vez, vai pedir para as crianças não gritarem tanto, não fazerem muita bagunça. É um exercício difícil, vamos fazer palavras cruzadas, e a pessoa começa a se irritar. Talvez aquelas palavras cruzadas já são muito complexas, então vamos procurar umas palavras cruzadas mais simples ou um tipo de atividade mais simples. Então são todas dicas que podem ajudar. Seria interessante também. Muitos, mas aí também o cuidado é não colocar um jogo que exija o que a pessoa não pode. A gente sempre tem que poder se colocar no lugar do idoso e poder entender. Isso ele consegue fazer e a gente pode colocar o jogo e testar. E aí essa interação com a família que é positivo também. Isso, coloca, por exemplo, dominó. Ele começa, se perdeu e se irrita. Bom, nós não vamos jogar dominó, vamos tentar jogo da memória. Aí eu boto um jogo da memória com os bichinhos infantis. A pessoa pode se irritar porque acha aquilo muito infantil. Então coloca o jogo da memória. Por exemplo, a pessoa era um caminhoneiro, coloca um jogo de memória que tenha carros, por exemplo, e por aí vai, exatamente. Falasse sobre as doenças parecidas com a doença de Alzheimer. Isso também é uma pergunta bem fundamental, porque quando a gente fala de Alzheimer é a mais conhecida. Então é o protótipo das doenças que a gente chama transtornos neurocognitivos, ou antigamente a gente chamava de demências. Existem várias formas. O Alzheimer é a que mais se estuda, mas também tem o problema vascular, circulatório. A gente pode ter uma demência por ter tido, por exemplo, um AVC, um infarto cerebral. Isso comprometeu uma área do cérebro. E dependendo qual área do cérebro e que volume que isso teve, nós vamos ter um tipo de sintoma. Tem a frontotemporal. A frontotemporal é basicamente porque acomete essa parte do cérebro, a frontal e a temporal, que geralmente altera muito a personalidade. Ao invés de ser a memória o principal sintoma é um jeito diferente da pessoa ser. Não raro, esse é um jeito desafiador, é um jeito ofensivo até. A pessoa fica mais rústica, rudimentar e as relações dela também. Tem a de Lewis também, então tem vários tipos de doenças que são parecidas. E é interessante o familiar saber, né, a característica qual, para saber como lidar, né? Isso, até porque senão a pessoa diz, olha, o meu pai está muito estranho, está muito diferente, mas não é Alzheimer porque ele não esquece. Mas tem o comportamento alterado, tem alterações de linguagem alterado, então já está apontando para uma doença. Então, sim, é importante que as pessoas também saibam disso. Doutor, e falando também nos residenciais geriátricos, né? Como é que é esse convívio com os pacientes que têm a doença de Alzheimer? Como é que a equipe, né, multi, que a gente diz, pode lidar com esse paciente? Então, os residenciais geriátricos são uma boa opção nas pessoas que têm dificuldades de, em casa, resolver essas questões das atividades diárias. O residencial geriátrico vai oferecer várias atividades porque a equipe multidisciplinar vai ajudar nisso. Então, a terapia ocupacional, o pessoal de educação física, vai ter sempre alguma atividade e as pessoas vão estar capacitadas para lidar com pequenos problemas que em casa talvez se tornassem grandes dificuldades. E isso é importante também, que o residencial não vai ser um local que eu vou lá e vou levar o meu familiar e vou deixar e eles que se virem. A interação com a família continua da mesma forma. O que muda é que, diferente de em casa, que a pessoa, a família ou o cuidador tem que fazer a parte técnica do cuidado e a parte afetiva da relação, num residencial a parte do cuidado fica com os profissionais. E a parte do afeto fica preservada, a família vai lá para visitar. Pode-se fazer isso em casa também, com uma equipe de cuidadores, e aí separa. Os cuidadores não familiares fazem a parte profissional técnica e deixa a parte afetiva para os familiares. E isso faz com que os laços sejam muito preservados. Então são boas soluções, o cuidador em casa, um residencial geriátrico, enfim, existem vários formatos hoje. E que bom que está mudando esse olhar hoje em dia dos residenciais, que a gente chama também instituições de longa permanência, né, para esse paciente, até mesmo nosso idoso, né, onde sempre a gente preserva o amor, o cuidado, né. Mas, doutor Eduardo, que prazer, então, esse nosso bate-papo tão gostoso no nosso programa Saúde e Longevidade, o senhor ter aceito o nosso convite, o meu carinho, a admiração, que, ó, é de longa data.
Eu que agradeço, Najara, porque esse espaço é importante nesse mês em especial, Sim, que a gente possa estar divulgando o trabalho da Brás, que tu participas também. A nossa diretoria, ela tem uma longa jornada pela frente. Sim. E a gente espera poder realmente estar ajudando as pessoas que convivem com quem tem Alzheimer e doenças similares. Doutor, deixa para nós a nossa página oficial, né, da Brás. Posso compartilhar? abras.org, né, .br. Isso. Né? Podem nos procurar ali, tanto no Facebook quanto no Instagram. Isso é importante, porque a Brás ela é nacional. Então a página vocês vão achar ela até aonde tem a Brás no Brasil inteiro. No Rio Grande do Sul tem várias cidades que tem. Né? Nós temos subregionais espalhados pelo Rio Grande do Sul. E, como falaste, Instagram, Facebook, a Brás RS vai ser a Brás regional daqui. E a associação, né, ela rege a nível internacional, né? Então vem Brasil, internacional e depois as regionais. Isso aí. Doutor, deixa o seu contato, por favor, o pessoal lhe acompanhar, conhecer mais um pouquinho, tirar alguma dúvida de repente. Então, para me achar também, tem rede social, Facebook, isso que a gente hoje não tem muito tempo para gerenciar. Sim. Mas por Eduardo Sabe, com 2 Bs, 2 Bs e Eduardo Sabe, vai poder me achar em todas essas plataformas. Ótimo, muito obrigada, doutor, foi um prazer, foi uma honra agora, principalmente nesse mês, né, de conscientização da doença de Alzheimer, que é uma doença que infelizmente cresce a cada é um número muito grande, né? Então é interessante a gente estar levando informação, conhecimento para todos, né? Principalmente para os familiares, são quem estão na linha de frente, né? Com esses pacientes. Eu quero agradecer também os colaboradores do nosso programa Saúde e Longevidade, Strike Boliche Bar, Norberto Bastos, que faz sempre o meu cabelo, a minha make, lá na Empório Stelle, Clínica Dr. João Colares, agora também na Zona Sul, Adão Fox, número 455. Então, meu agradecimento, meu carinho, até semana que vem, quarta-feira, às 20 horas. Fiquem com Deus. Foi rapidinho, mas foi divertido. Vamos lá. Foi bom. Eu acho que ficou bem fluido. Agora o Strike, Centro de Entretenimento, além de todos os espaços diferenciados que vocês já conhecem, está lançando uma hamburgueria. É Strike Burger e vocês vão poder pedir os melhores e mais saborosos lanches no conforto de suas casas. Basta ligar para um dos nossos números que estão aqui embaixo. Telefone, WhatsApp ou pelo nosso site, mas se quer comodidade e agilidade mesmo, peça pelo aplicativo Tia Delivery. É muito simples. Basta você entrar no aplicativo, fazer um cadastro rápido caso você não seja cadastrado, clicar no ícone Strike Burger e selecionar um de nossos deliciosos lanches. E pronto, logo o melhor e mais saboroso lanche de Guaíba e região estará na sua casa. Strike Burger, dê um strike na sua força. Strike.